Fala galera, da onde vem a pobreza das cidades? Eu estava participando da discussão no grupo do WhatsApp antes de ontem, e esse assunto foi tocado e me chamou a atenção, porque muita gente está falando assim, tem muito mendigo aí na rua, tem gente morando em acampamentozinho na beira do sinal e tal, e aí, Axé, como é que tu explica isso aí atualmente nesse governo? E me fez pensar na origem disso tudo, né? E a resposta disso, pessoal, é a questão do êxodo rural, né? Que o Brasil vivenciou com uma potência gigantesca nos anos 50 até os 80, tá? Claro que muitos países também tiveram, só que o Brasil teve uma intensidade monstruosa e isso gera impactos inegáveis. Assim, não dá para uma cidade absorver tanta gente numa velocidade dessa de uma vez. Então isso trouxe problemas que estavam imbricados com a situação. Vamos ver agora aí no gráfico, a gente está vendo aí toda uma questão de uma transformação dos anos 40, 50 de um país agrário para até os anos 80 ou até 90, se botar, um país que se cristalizou como urbano. E isso, meu amigo, traz muitos problemas. Questão, por exemplo, de saneamento básico, violência urbana, inchaço populacional, transporte público, tudo isso foi fortemente afetado. Era toda uma novidade tanto para o povo como para os governantes, essa nova situação demográfica do Brasil. Então isso gerou inchaço populacional, favelização em escala recorde, e como a gente bem falou, trouxe esses problemas, né? Daí o pobre que vivia no campo, ele virou um pobre só que das cidades agora. E muitos estavam no desemprego, aí partiram para a marginalidade, para uma miséria alheia, ócio, drogas, enfim. Tá, mas por que houve então esse êxodo rural? Porque primeiro, a miséria no campo era colossal e isso desanimava eles, né? E a esperança por uma vida melhor nas grandes cidades, uma propaganda de, venha para as capitais, você vai viver melhor, tem emprego fácil. Então muita gente deixou o interior, principalmente do Nordeste, para ir para o Sudeste, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador e por aí vai. Tá, e da onde vem então a miséria do campo? A gente tá vendo aí, pessoal, que, pasmem, essa configuração latifundiária que a gente tem resulta em 1% dos grandes fazendeiros do Brasil, eles controlam praticamente metade das terras do Brasil. Se a gente subir para os 9 maiores proprietários de terras, esse número sobe para 78% da cobertura agrícola destinada à exportação, ou seja, faltando comida para o mercado interno, e por vezes praticando exploração ou escravidão, né, que é uma característica intrínseca do latifúndio, né, como já disse Sidney Mintz. Até pegar aqui um livro, pessoal, que é muito interessante também, ó, O Poder Amargo do Açúcar, tá? Esse autor, ele pesquisa muito a questão do latifúndio açucareiro ao redor do mundo, né? Então, onde há latifúndio, já está provado através de pesquisa que traz miséria estrutural. Então, pessoal, eu me pergunto como é que não ia dar errado, né, esse modelo da gente. Então, galera, a pobreza do Brasil não é falta de Deus, não é porque Deus quis assim, não é culpa do Bolsa Família. Tem gente que diz, pasmem, que a culpa é do Bolsa Família, que aumentou a miséria, tá? Já vi muito Mauricinho por aí dizer isso aí. Nem por causa de 16 anos de PT e PSB, não, tá? É por causa dessa estrutura latifundiária que a gente tem, que está aí cristalizada há mais de 500 anos e ela inevitavelmente respinga nas cidades. Então, se você defende o agronegócio, sinto me informar, mas você defende essa miséria sim. Porque o agronegócio, pessoal, ele se dá na base latifundiária, não dá para dissociar uma coisa da outra. Eles não são a mesma coisa exatamente, mas eles estão intimamente conectados. E não quer dizer que, porque eu defendo a reforma agrária, que eu sou contra a tecnologia no campo não, tá? Isso é um mito que muita gente da direita difunde por aí, desde a época de Jango. Não é. Inclusive nas reformas de base de Jango, Jango defendia todo um aparato tecnológico, investimento para o pequeno proprietário. Galera, é uma coisa que sempre me chama muita atenção. Sempre que eu vejo um mendigo na rua, eu penso assim, poxa, se a gente tivesse feito a reforma agrária, esse cara podia estar agora trabalhando na pequena propriedade dele aqui no interior próximo, qualquer, sei lá, produzindo tomate, batata, feijão, arroz, cebola, enfim, o que é que fosse. E pode ver que é isso mesmo. Por a gente não ter feito a reforma agrária num país que precisa muito, acaba gerando um déficit de desempregado mesmo. É aí que está a matemática, a diferença desse cálculo está aí, galera. Se a gente tivesse feito, esse povo estaria empregado. Como não fez, não está. Aí está na cidade, pedindo esmola, beira do sinal. O cara que está na esquina da tua casa pedindo esmola no sinal, ele está por causa disso. Se a gente tivesse feito lá atrás com o Jango e pudesse ver como estaria hoje, esse cara ia sumir dessa tua esquina e ia estar lá.
Então, percebe, a gente precisa fazer, pô, a gente não pode ignorar. A gente tem um elefante dentro de uma sala e tá fingindo que não tá vendo ele. Porque o cara que ele tá pedindo esmola no sinal, ele é o quê? Ele é o neto do cara que veio para a cidade nos anos 50, 60, 70. É aí que tudo se interconecta. Então não tem como a gente chegar num desemprego 0%, pessoal, tendo um déficit agrário monstruoso desse e que lamentavelmente é defendido por uma direita que acha que é bom mesmo agronegócio, que é 25% do PIB, essa concentração de terra brutal e tem o que reclamar não. Então, conclusão, galera, a miséria do campo está intimamente ligada com a miséria das cidades. Então, quer erradicar a miséria? Defenda a reforma agrária. Bem, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreve, deixa um like, ativa o sino. Valeu, fui!